Ministro, eu gostaria de saber, o comandante falou a respeito da situação da Amazônia, da situação das pressões, o senhor esteve à frente de uma pasta importante no governo, a respeito dessa situação que culminou com esta operação Akuanduba, que foi deflagrada a partir, pelo menos assim nos foi transmitido, de uma reclamação do governo dos Estados Unidos em relação a cargas que teriam chegado na Geórgia e que seriam, eventualmente, cargas de madeira ilegal. Eu queria saber como é que o senhor entende esse processo, sob o ponto de vista da participação, primeiro, de um governo estrangeiro na relação inicial da denúncia e depois na eventual participação das organizações não governamentais que, paralelamente, segundo muitos rumores, poderiam ter, inclusive, orientado esse tipo de denúncia. Mas o senhor esteve lá dentro. Então, eu queria saber, sob a perspectiva do senhor, como que esse processo se deu e se isso está, de alguma forma, imbricado com essa interferência de organizações não governamentais estrangeiras. Rogério, importante eu deixar aqui claro o seguinte: eu fui saber dessa operação, e a operação nós vimos pelos jornais, né? Mas eu fui saber de detalhes, ou pelo menos um pouco mais de detalhes, eu não sei de todos os detalhes, quando já fez 3 ou 4 meses depois da realização dessa operação, o colega de Forças Armadas aí do comandante, o general Ramos, me telefonou e disse: olha, tem aqui no meu gabinete uma série tem 3 senadores, 4 deputados federais, sei lá, não me lembro direito quantos eram, reclamando que não conseguem ser ouvidos, o pessoal lá do Pará não consegue ser ouvido sobre o que de fato aconteceu. Você pode recebê-los? Eu falei: posso. E, a partir daí, esse pessoal foi lá no gabinete, os deputados, senadores e os representantes, foi delegado da Polícia Federal, que era o chefe da área do meio ambiente da Polícia Federal, foi o chefe da FUNAI, foi o chefe do IBAMA, foi o chefe do ICMBio, enfim, foi uma reunião bem grande. Então, para começar essa história, porque o pessoal às vezes fala: não, o Salles ficou amigo dos madeireiros. Nem conheço madeireiro, não conheço nenhum, não tenho nada a ver com nenhum deles. O pedido que nós tivemos atendido lá no Ministério foi feito pelo ministro General Ramos, justamente porque ele estava sendo perguntado e questionado pelos senadores e deputados daquela região, do estado do Pará. Bom, veja, qual é o envolvimento dos Estados Unidos nessa história? As cargas chegaram, isso tudo, de novo, repito, eu soube muito depois, mas soube em retrospectiva. As cargas chegaram lá nos Estados Unidos e havia uma suspeita de que a documentação que instruía aquele processo de exportação não era a documentação adequada. Muito embora eles tivessem autorização para poder exportar, autorização, o ato final. Mas a denúncia era de que os documentos intermediários, né, que instruiriam aquele pedido de exportação foram... não teriam observado o devido processo legal, o inventário das áreas não era um inventário verdadeiro, de que o título de posse ou propriedade era um título com uma série de vícios, enfim, questões que não importam aqui para fins da sua pergunta. O fato é que a exportação de madeira no Brasil ela é feita em volume. O maior volume de exportação é feito para o próprio mercado interno brasileiro, porém, em termos de valores, ou seja, madeira de maior valor agregado, ela é exportada, tanto para os Estados Unidos, que é um grande comprador, quanto para a Europa. E para a Europa, em diversos países. O que acontece no final das contas? Se nós não permitirmos que os brasileiros atuem de maneira adequada, correta, através do sistema de manejo florestal, vai acontecer a disseminação da pobreza naquela região. E o que esse pessoal muitas vezes quer lá, de certa forma? Eles querem travar a região, estou falando agora das ONGs, dos ativistas estrangeiros. Eles querem travar a região sob qualquer pretexto. Ora é um problema de mineração, ora é um problema de madeira, ora é um problema de exploração de gás, ora é uma questão indígena, ora é um problema social, enfim, ou demarcação de terras, não importa. Eles querem, de certa forma, travar aquela região para mantê-la frágil do ponto de vista de desenvolvimento, e mantendo-a frágil, eles terão maior participação. Eu me lembro que, na época, eu tinha feito uma sugestão
para dizer o Brasil deveria ter uma espécie de visto específico para qualquer estrangeiro que queira ir para a Amazônia. Nenhum estrangeiro pode estar na Amazônia, sob nenhum pretexto, sem um visto específico para estar na região da Amazônia. E mais, pagando a diária para estar na Amazônia. Igual você faz em Fernando de Noronha. Os brasileiros vão para Fernando de Noronha, pagam uma diária para lá estar. E os estrangeiros teriam que fazer isso também na Amazônia. Pelo menos dessa forma, a gente saberia quem está lá, por quanto tempo está lá e fazendo o quê, né? Infelizmente, se você disser isso para aqui no Centro-Oeste, no a esquerda caviar aqui do Sudeste, né, vai estrilhar, né, vai subir nas paredes. Mas é uma maneira da gente controlar quem vai para a Amazônia, fazer o quê, a que título e por quanto tempo. Ministro, muito obrigado. Comandante, só queria fazer uma observação que eu acho que o pode falar, depois eu faço ali. Pode falar. É só uma observação, um comentário em relação a uma situação que aconteceu no Brasil no final do século XIX, início do século XX. Primeiro que eu já achei uma situação excepcional, um Estado tentar, a partir de uma denúncia, entrar no processo de instrução, porque se a documentação chegou hábil lá, quer dizer, existe, teoricamente, eles já deveriam acreditar o Estado brasileiro de maneira que, a priori, a coisa fosse fidedigna. Mas tudo bem, a fé do Estado brasileiro. Já é uma coisa que assusta um pouco. Mas essa coisa que o ministro coloca em relação à questão de nós não sabermos exatamente quem está na Amazônia. No final do século XIX e começo do século XX, os antecessores dessas ONGs eram geógrafos, antropólogos, missões religiosas, e nós perdemos território para a Inglaterra, para, então, Guiana Inglesa, a questão do rio Pirara. E parece que mais de 120 anos depois, a situação potencialmente pode se repetir. Então é muito importante que as pessoas também no Sudeste tomem isso com seriedade. Queria agradecer ao ministro pela fala. Obrigado.